Tem que fazer um esquema aqui, ó. Que susto! Fala pessoal, Lucas Montano aqui. Esse canal se chama Lucas Montano, como todos vocês já sabem. Peguei o dia de folga hoje aqui, a gente recém chegou do CrossFit e eu tava dando uma olhada no relatório do GitHub, que ele sempre divulga no final do ano, mostrando mais ou menos como que foi 2019 na comunidade open source. Tá, mas o que é o GitHub? O que é o GitHub? O GitHub... Peraí que eu tenho uma colinha aqui. Segundo o Wikipedia, o GitHub é uma plataforma de hospedagem de código-fonte com controle de versão utilizando o Git. Tá? Ele permite que programadores, programadoras, utilitários ou qualquer usuário cadastrado na plataforma contribuam em projetos privados e ou open source, de qualquer lugar do mundo. Então, praticamente isso é o GitHub. Isso, na verdade, assim, existem outras plataformas como o GitHub, tá? E tu pode versionar o teu código não necessariamente utilizando o Git também. Mas hoje eu quero falar só do GitHub porque na verdade eu não quero falar da tecnologia ou de como se faz versionamento de código ou como se faz contribuição em projeto open source. Mas sim eu quero dar uma olhada no que eles divulgaram de dados interessantes sobre mais de 40 milhões de desenvolvedores e desenvolvedoras que utilizam a plataforma deles, tá? Então achei que seria um bom vídeo para encerrar o ano aqui com vocês, compartilhando um pouco de informação sobre a nossa comunidade. 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 Com a nossa comunidade. Eu tava pensando em community, mas meu cérebro tá meio bugado hoje. Uma das coisas que eu mais curto na nossa área de atuação é justamente o fato da gente ter essa comunidade. Imagina o seguinte, todo o trabalho que tu faz aí, as horas que tu coloca num projeto, tu pode expor isso publicamente e outro programador pode utilizar o mesmo código que tu utilizou para resolver um problema na solução do problema dele. Isso é algo que poucas áreas têm. Eu não conheço nenhuma área que tenha isso. Na verdade, imagina um arquiteto, sei lá, que desenhou um prédio e, sei lá, eu quero construir uma sala igual àquela e eu gostaria de ver o que tem de projetos, né, publicamente com todos os dados que eu poderia reutilizar, né. Eu não consigo imaginar isso também nem na área de saúde, talvez, tu sabe se tem alguma coisa do tipo, amor, talvez para trabalhos acadêmicos? Como o meu TCC foi, né? Ele foi o início de uma pesquisa e teoricamente é para alguém continuar. Não sei se alguém vai continuar. Isso é legal. Agora imagina 40 milhões de pessoas fazendo isso todos os dias na nossa área. Tipo, é uma escala que não tem igual. Então, pessoal, o GitHub, que é uma dessas plataformas, ele foi fundado em 2008, tá? Em São Francisco, nos Estados Unidos. E o CEO é o Nat Friedman. O GitHub ele foi adquirido pela Microsoft, só deixa eu confirmar aqui a data, mas isso é uma negociação que estava ocorrendo há muito tempo e foi concretizada em outubro de 2018. Então o GitHub foi feita a aquisição dele pela Microsoft e vocês vão ver muitas coisas novas surgirem no GitHub. Eu ouvi dizer que o GitHub ele estava quase falindo, os caras estavam, tipo assim, imagina 40 milhões de usuários lá, com muito código bacana, e estava quase falindo, e a Microsoft meio que comprou eles para salvar eles. E o GitHub eu já comecei a sentir também diferenças que eles estão introduzindo coisas novas, como as actions, tu vai conseguir fazer várias automatizações de processo no próprio GitHub. E eu acredito que isso é só o início da Microsoft colocando um pouquinho do poder da cloud deles no GitHub, tá? Bom, vamos ao relatório então do GitHub de final de ano. O que é o Git? Boa pergunta. Então, tem muita gente que confunde Git e GitHub. O GitHub é tipo só o site, é a plataforma. É uma das maneiras de controlar o versionamento do teu código, tá? O que é o versionamento do teu código? Antigamente, quando tu escrevia, por exemplo, uma linha de código e tu quer modificar essa linha de código, digamos que tu modificou e tu cagou tudo. Tipo assim, tu inseriu um bug ali. E tu gostaria muito de querer voltar atrás. Como eu gostaria de voltar ao código de ontem, que estava funcionando, e não o de hoje que eu estraguei. Antigamente a gente fazia zip de pastas, assim, de projetos, né, e não tinha o versionamento de código. Hoje em dia tu consegue versionar o teu código, ou seja, tudo que tu escreve no código, tu manda para um servidor de versionamento de código, como o GitHub, e a língua que tu escreve esses comandos para salvar, para fazer mesclagem de dois códigos,
Digamos que eu e um outro programador modificamos a mesma linha de código. O que tem que acontecer? Fica as minhas modificações ou a dele? Então, todos os comandos, toda a forma que tu escreve, como que tu quer versionar o teu código, é através de uma tecnologia. Essa tecnologia pode ser o Git, pode ser o SVN, pode ser o Mercurial, tem várias outras tecnologias. Mas hoje em dia, uma que está sendo mais usada é o Git. Então, tu pode escrever tipo em Git para versionar o teu código, mas onde o teu código vai ser hospedado, digamos assim, pode ser no GitHub, ou pode ser no GitLab, ou pode ser em outro cloud, uma outra fornecedor de hospedagem, digamos. Então, números divulgados aqui pelo GitHub, tá? Só esse ano, 10 milhões de novos programadores e programadoras ingressaram na plataforma. E hoje a plataforma conta com 40 milhões de desenvolvedores e desenvolvedoras no GitHub. Tem 44 milhões de projetos, tem 40 milhões de programadores no GitHub e 44 milhões de projetos. E eu aposto que tem muito mais do que 2 projetos por programador. Aqui ele não diz a média, mas tem muito programador que usa bastante o GitHub, mas não necessariamente está contribuindo para a comunidade, né? Então eu convido todos vocês, se vocês ainda não contribuem para nenhum projeto ou não criaram nenhum projeto open source, entra no GitHub e faça essa contribuição lá, tá? É muito importante. Isso que eu ia te perguntar, os projetos privados, no caso, não entram nesse... Eu acho que os projetos privados entram nesses 44 milhões, porque aqui não está especificando que é open source. Bom, foi feito 87 milhões de pull requests merged no último ano. 87 milhões de pull requests. Pull request. O que é o pull request, pessoal? Na minha opinião, deveria se chamar merge request, mas que é como o GitLab usa a expressão, mas no GitHub se chama pull request. To merge. O que é merge pull request? Quando faz uma alteração. Tá. E aí quando faz uma alteração no código. E aí as pessoas podem ver. E comentar. Avaliar. A tua alteração. É isso que eu sei. E aí, se for aprovado, as tuas alterações são mergeadas no projeto principal. Não necessariamente o código que tu subiu lá vai ser bem aprovado e muitas vezes não necessariamente vai ser bem revisado. Tem muita empresa mesmo que os programadores abrem pull request, mas na hora de revisar o coleguinha nem revisa nada, só dá o approval e aí sobe pro código. E aí dá mais trabalho para manutenção do projeto. E tem muita empresa até que não tem o pull request, que tu faz modificações direto no projeto principal. E o que é super, para mim, eu acho que é super perigoso. Até mesmo para a cultura da empresa. Esse é o pull request. Então teve 87 milhões de pull requests feitos no último ano. 20 milhões de issues fechadas no último ano. Isso significa que foi um monte de decisões foram tomadas, um monte de bugs foram corrigidos, e aí é isso aí, basicamente é isso. Se tu achar um projeto open source lá que tem um bug, tu pode corrigir esse bug, abrir um pull request, e muitas vezes esse bug ele tem uma issue lá no GitHub, porque alguém reportou esse bug de alguma forma, certo? Números na escola, muito legal, que 1,7 milhões de estudantes aprenderam programação no GitHub, 55% mais do que no ano passado. Então tem estudante usando o GitHub para aprender. Se eu não me engano, aqui na Holanda agora, eu li uma notícia esses tempos sobre ter sistemas de informação na grade curricular. Que massa. Muito massa. E aqui ele lista alguns exemplos de empresas que utilizam o GitHub, provavelmente também privadamente, não só open source, como o Stripe, o Spotify, o Zendesk e o Deutsche Börse Group. Agora chegamos nos gráficos. Tem uns gráficos bem bacanas. Deixa eu botar na TV ali que fica melhor para mim ver. Todos os anos, desde 2014, eles viram que contribuições de código aberto estão crescendo fora dos Estados Unidos. E aqui tem um gráfico, né, mostrando isso, como contribuição feita por pessoas de fora dos Estados Unidos tem aumentado no GitHub. Porque o GitHub como plataforma nasceu nos Estados Unidos, mas é uma plataforma para programadores ao redor do mundo, para empresas ao redor do mundo, então
para mim é meio que óbvio também que isso reflita nesse gráfico deles. Vamos ver aqui a lista de países. Em primeiro lugar, país fora os Estados Unidos que mais utiliza o GitHub. Qual que tu acha que é o primeiro país da lista, tirando os Estados Unidos aqui? Que mais? Eu acho que é a China. Em primeiro lugar, então, dos países que mais utilizaram o GitHub, tirando os Estados Unidos e contribuíram, tá a China, disparado. Segundo lugar, a Índia. Terceiro lugar, a Alemanha. Quarto lugar, o Reino Unido. Quinto lugar, Japão. Depois, sexto lugar, Canadá. Sétimo lugar, França. Eu não vou falar todos, só quero chegar no Brasil. Agora me perdi aqui. Sétimo lugar, França. Oitavo lugar, Rússia. E em nono lugar, o Brasil. Então, o Brasil aqui vem em nono lugar em termos de uso do GitHub e contribuição para projetos open source. Nada mal. O Brasil está na frente aqui de Hong Kong e à frente da Holanda. E é interessante também frisar que o GitHub está utilizando a localização dos usuários nesse último ano. Então, por exemplo, eu sou brasileiro, eu já contribuí muito enquanto estava no Brasil com o GitHub, mas agora eu mudei o meu endereço no GitHub para a Holanda, então provavelmente eu estou sendo contado aqui na Holanda, no relatório da Holanda e não no do Brasil, né? Segundo o que eles disseram que eles devem contribuição. Agora, uma coisa interessante aqui é onde o código aberto tem crescido muito. Então, o código aberto ele tem se tornado ainda mais global à medida que as comunidades de desenvolvedores cresceram na Ásia e na África. Também vimos contribuições em lugares que nunca tínhamos visto antes, de Anguila à Antártica. Então, já tem contribuição sendo feita em vários lugares. Muito massa. Lugares que estão crescendo, por exemplo, em contribuição, tá? Em código aberto. A Nigéria, o Irã, Quênia, Indonésia, Grécia, Paquistão, Arábia Saudita, República da Coreia, Tunísia e Marrocos. Tem crescido bastante. O que mais tem interessante? Tá interessante, tá chato. Tá interessante. Tá bom, muito obrigado pelo suporte. Né? Tá interessante? Hã? Então, desde 2014, um número crescente de colaboradores vem de fora dos Estados Unidos. Eles repetem isso toda hora. E a comunidade de colaboradores da Ásia superou os da Europa e América do Norte em crescimento anual. A Ásia, os asiáticos estão chegando de voadora. Estão crescendo muito. Muito bacana aqui. Cadê a South America? South America, América do Sul deu uma crescidinha aqui, mas ainda precisa crescer muito mais se quer manter. E isso é muito importante, porque eu penso assim, esse relatório aqui, por que eu acho que é tão importante? Por que eu tô trazendo esses números para vocês? Porque eu acho que à medida dos anos, nos próximos 5 anos, cada vez mais o produto interno de um país, tipo o GDP, o PIB de um país vai depender de tecnologia. Então tu vai ver cada vez mais a tecnologia aumentando no gráfico, né, do PIB dos países. E se a tecnologia está aumentando, obviamente o uso de código-fonte, código aberto, vai aumentar. E hoje o GitHub é uma dos maiores medidores do uso disso. Então, descobrir quais são os países que estão crescendo mais é praticamente uma forma de prever quais são os países que também vão ter um impacto maior no PIB, vão crescer maior o PIB utilizando tecnologia. Essa é a minha opinião, eu acho super importante saber disso, não só na tua carreira como programador, para saber mais ou menos para onde que tu pode ir, para que país tu pode ir, querer se desenvolver nesse país, na área de tecnologia, como também se tu quer investir, sei lá, fazer algum forex, comprar alguma moeda, não sei. Então Hong Kong aqui cresceu 175%, Singapura 111%, Holanda cresceu 73%. Muito massa, eles dando aqui bastante ênfase que a África tem crescido bastante também. E vamos ver o que mais tem aqui de projetos. Vamos ver as linguagens mais utilizadas, que essa parte é bacana. Os top 50 pacotes em open source são nas linguagens JavaScript, Python, Ruby e outras, né? E aqui eles listam quais são esses projetos, esses pacotes que são mais utilizados. Primeiro lugar, Maven Packages, ok? Segundo lugar, Pip Packages. Depois NPM, eu pensei que o NPM ia estar em primeiro lugar. NPM Packages, NuGet Packages e Ruby Gems Package. Bacana. O GitHub também está dando destaque aqui para o projeto do TensorFlow, que é o projeto do Google para Machine Learning e Inteligência Artificial. E ele comenta aqui, como um dos projetos mais populares no GitHub, o TensorFlow pode nos mostrar como os projetos de código aberto conectam a comunidade de software.
O número médio de contribuidores da comunidade para repositórios que depende de pacotes Python é de cerca de 19 mil. E aqui eles dão destaque então para pacotes em Python e também para o projeto do TensorFlow. Com quase 10 mil contribuidores, 2.2 mil colaboradores fizeram contribuições diretas, né, para o projeto do TensorFlow no último ano. Então tem 2 mil programadores e programadoras contribuindo para o projeto do TensorFlow do Google. Muito bacana. E tu pode ser o 2001, se tu quiser. Isso é o mais legal, porque qualquer um, tipo assim, não tem discriminação nenhuma na nossa comunidade de open source do GitHub. Ninguém vai pedir o teu nome, ninguém vai pedir a tua idade, ninguém vai pedir o teu sexo. É só tu ir lá, criar conta e contribuir para qualquer projeto. Tu não precisa... Tem muita conta com nome falso, que é um nome fictício, sem foto, e ninguém vai barrar o teu código se tu quiser contribuir e ajudar para algum projeto. Isso eu acho, tipo, outra coisa também incrível da nossa área e da nossa comunidade. Aqui chegamos às principais linguagens ao longo do tempo. Este ano, C# e Shell subiram na lista. E pela primeira vez, o Python superou o Java como a segunda linguagem mais popular no GitHub pelos colaboradores de repositórios. E aí, pessoal? Java já era. Se tu é programador Java, larga Java, vai pro Python. Java já era, agora é o Python. Python superou aqui o Java. Não mudem a stack de vocês, não mudem a linguagem que vocês trabalham, porque o Python superou o Java. Isso não quer dizer que o Python é melhor que o Java. Isso quer dizer que tem mais projetos, tá, sendo feitos em Python no GitHub. Por quê? Porque a grande maioria de projetos, por exemplo, tem crescido muito projetos de inteligência artificial e machine learning. Tipo, isso vocês já sabem. E, por consequência, vai subir uma das principais linguagens se tu quer trabalhar com isso, que é o Python. Mas não quer dizer que se tu quer construir uma aplicação enterprise, tu vai largar o Java e vai tocar Python. Tu tem que ver aqui o contexto de por que o Python está subindo na lista, tá? Primeiro lugar das linguagens, então, mais utilizadas no GitHub no último ano. Qual que tu acha que é, amor? A primeira linguagem. Primeira linguagem mais utilizada hoje. Não a que cresceu mais, que é a mais utilizada. Foi mais utilizada. Java e JavaScript em primeiro lugar. Segundo lugar era Java e agora é Python. E aí o Java caiu para o terceiro lugar. O quarto lugar é uma linguagem que eu comecei a minha carreira, que foi o PHP. Quarto lugar PHP, quinto lugar C#, sexto lugar C++, sétimo lugar TypeScript, que voou, saiu do nada e foi para o sétimo lugar. E só, se você não sabe, TypeScript também deve subir e, na minha opinião, em algum momento vai ultrapassar o JavaScript. Depois de TypeScript tem Shell, depois C, depois Ruby. Isso das linguagens com mais contribuições, né? Com projetos com maior contribuição de código aberto no GitHub. Agora, as linguagens que mais cresceram, não quer dizer que são já as maiores ali no último ano, mas que mais cresceram no último ano. Agora, o primeiro lugar nas linguagens que mais cresceram nesse último ano. Não quer dizer que tem mais contribuição nessa linguagem, mas elas apresentaram maior crescimento. Em primeiro lugar, vai para... Vamos ver se tu sabe. A linguagem essa tu já escreveu código nessa linguagem, amor. Tu já fez um appzinho nela. Dart. Em primeiro lugar, com 500% de crescimento, está o Dart. No segundo lugar, está o Rust. No terceiro lugar, está o HCL. No quarto lugar, está o Kotlin. Está aqui no meu coração. No quinto lugar, o TypeScript. No sexto lugar, PowerShell. Sétimo, Apex. Oitavo, Python. Nono, Assembly. Décimo, Go. Isso que mais cresceram, né? Foram de um número X a Y no último ano. Muito legal. O que isso quer dizer? Vai mudar minha vida? Não vai mudar minha vida, mas eu acho muito bacana. Teve muito crescimento aqui em repositórios de Natural Language Processing, NLP, né? Vocês sabem o que é NLP? NLP, praticamente quando tu manda uma mensagem para Siri, para o Google Assistant, ela não entende. Ela não vai entender, primeiramente. Por quê? Porque a gente precisa de mais contribuições em projetos de Natural Language Processing, né? Processamento de linguagem natural. É isso, agora uma mensagenzinha deles aqui para encerrar o relatório. Eu vou ler para vocês. Todos juntos agora. O software se move rapidamente, como podemos ver nas tendências globais deste ano. Projetos populares e principalmente linguagens de programação.
Uma linguagem com 30 anos de história está encontrando novas aplicações. Novas estruturas estão ganhando milhares de colaboradores e as pessoas estão comprometendo tudo, de pacotes Python a trabalhos acadêmicos, de todo o mundo. Você está criando código, comunidades, ferramentas e tecnologias que levarão nosso mundo adiante nos próximos anos. Você está criando o futuro. A gente está criando o futuro, pessoal. Então é isso, pessoal. Eu vejo vocês ainda esse ano no próximo vídeo. Tá chegando o meu aniversário. Se tu quiser me mandar um presente, eu agradeço. Não, tô brincando. Não precisa mandar nada, tá? Tá bom, se quiser mandar, pode mandar. Tá bom? Muito obrigado, então, e é isso aí.